meus amigos, tudo bem? Yuri Tuper aqui. Voltando aí com os videozinhos no canal que estavam meio bem parado, né? Pensando assim no que fazer, com como movimentar mais o canal. E eu pensei, cara, por que eu não faço um review, né? Dos episódios de Jujutsu Kaisen semanalmente, assim que eles saírem, né? Pra gente pegar o hype aí. E a gente vai comentando junto, né? Porque eu sou um fã do anime. Eu sei o que acontece no mangá, sei dos principais spoilers, mas eu não sei como a jornada acontece. Então assistir ao anime pra mim é um prazer, né? Assim como quando eu via Game of Thrones, assim, assistindo qualquer série normal, né? Então eu quero conversar com vocês semanalmente sobre o andamento da série, beleza? E a gente estava ansioso já, né? 2 anos sem Jujutsu, finalmente chegou aí a terceira temporada da migração à extinção. E vamos comentar, galera. É bom que assim, eu assistindo, né? O anime eu também consigo fazer um estudo do personagem, né? E vamos lá. Começou, né, cara, a série com o Yuji lavando as mãos ali, né, de sangue. Uma cena até que dá uma certa agonia, ele meio enojado com aquilo. E você percebe que o Yuji virou mesmo um caçador, né? A missão dele é matar a maldição. E ele tá nessa busca aí desde o final da segunda temporada, né, quando a gente vê ele batendo a mãozinha para chamar os bichos. E ele tá nessa. Então depois dele lavar a mão ali, a gente já corta pra uma cena dele num prédio, enfrentando ali uma maldição, um prédio abandonado. Pô, cara, o que eu gosto muito de Jujutsu é que eu acho os enquadramentos muito cinematográficos, né, cara? A direção dessa série é completamente cinematográfica. E, porra, eu tiro o chapéu pra isso é muito lindo, é absoluto cinema, né? Como a gente fala brincando, mas é praticamente uma verdade. E o nosso querido Yuji pula ali do prédio numa cena linda também. Me lembra daquela cena de Velozes e Furiosos 7, quando o carro pula de um prédio pro outro, né? E o Yuji pulando ali, atravessando o prédio. E você percebe que o Yuta já tá no encalço dele. E corta pra uma cena muito bonita, com uma pintura atrás, né? O que eu tô falando aí de Jujutsu ser arte, né? Absoluto cinema. A pintura ali, ele tentando fincar a espada no Yuji. E a gente corta pra abertura, né? Abertura linda também, cheio de, pô, frames lindos, cara, com. Cara, umas ilustrações muito artísticas. Eu tô achando essa temporada de Jujutsu muito artística. E. Abertura linda. Ainda não acostumei muito com a música, eu queria mais um. Eu preferiria um Cold Rain, né? Pra dar uma pegada mais rock and roll, mas tá maneiro, tá bonito. E quando acaba a nossa querida abertura, nós encontramos o nosso estimado Naoya Zenin pela primeira vez. E a gente pode ver, né, a arrogância dele. E ele não fica muito feliz com a notícia de que o testamento não ficou para ele, né? Ficou pro Fushiguro, né? Quem vai ser o herdeiro do clã. Então eles vão atrás do Megumi. Ele vai atrás do Megumi, ele se aproveita, ele diz que Tóquio tá totalmente tomada, então ninguém vai perceber se 2 feiticeiros morrerem, né? Então ele aproveita e mata 2 coelhos numa cajadada só, levando o Megumi e o Itadori. E logo em seguida, a gente parte para um flashback, que são os pensamentos, né? Os pesadelos vívidos do Yuji, lembrando da morte da Kugisaki, de tudo que aconteceu em Shibuya, né? Aquela pintura, aquele quadro do mangá lindo, onde tem um vitral que ficou belíssimo aqui, né? Tudo vermelhão. E ele tá lá pensando, relembrando os momentos terríveis que ele passou. E o Chozo chega, né? O irmãozão dele, aliás, eu diria que Chozo e Itadori é a melhor dupla desde Bebeto e Romário no Tetra em 94, hein? E eles estão conversando ali, né? O Chozo tá totalmente irmãozão, brother. É o novo brother do Yuji, que já tinha o Todo, né? E ele até aparece aqui, o Todo, né? No momento do episódio, ele relembrando. E o Chozo e o Yuji partem nessa jornada de exterminar maldições juntos, fazendo a tabelinha ali. Tabelinha estilo Gabigol e Bruno Henrique em 2019. Partimos para uma batalha épica do nosso Itadori com as maldições, até eles darem de cara com o nosso amigo Naoya Zenin, que chega todo imponente lá em cima, né? Um céu de brigadeiro bonito, né, cara? Tava ali um céu azulado, rosa, parecia algodão doce.
E o Naoya tá lá, se gabando, arrogante pra caramba. Eu tô curioso pra saber como é que vai ser o fim do Naoya, né, cara? Porque esse cara não deve ficar vivo por muito tempo, né? Não sei quem mata. Como eu disse pra vocês, galera, eu não sei, além de pontos principais, chaves de spoiler, né? Eu sei o que acontece, mas não sei como acontece. Então não sei quem vai dar fim no Naoya, etc. Imagino que deve ser a Maki, né? Não sei. Não sei. Não deem spoilers aí, galera, pra quem não viu ainda. Pra quem não leu o mangá, né? Então chega o Naoya lá. Chega o nosso queridão Yuta. É o primeiro encontro do Yuta com o Itadori. Isso, pô, é sensacional, né? A gente demorou, olha só, 3 temporadas, né? 3 temporadas pra ver o Yuji e o Yuta se encontrarem pela primeira vez. Cada um decide, né? Eles traçam um plano ali que o Chozo fala pro Itadori fugir e ele tenta ali atrapalhar o Yuta, né? Mas não dá, o Yuta é malandro, consegue fugir atrás do Itadori e formam-se as duplas da batalha, né? Yuta versus Itadori e Chozo versus Naoya. Acontece ali um lero-lero, né? Do Naoya e o Chozo e a cena corta pra lá pra trás do episódio, né? Naquela pintura linda que eles estão num teatro, num cinema. Acho que é um teatro. É um teatro, né? Porque tem um cenário atrás que tá lá o Yuta tentando matar o Yuji. E, pô, acontece uma luta muito maneira, né? O que eu falo de ser cinematográfico. Lembra um pouco, assim, meu episódio favorito na segunda temporada, né? Do Chozo contra o Yuji. Que é aquela cena que emula The Raid. Pô, é sensacional as lutas nesse anime, né, cara? É muito maneiro mesmo. E tá lá, o Yuta e o Yuji saindo na porrada loucamente. Eles mencionam ali o Gojo, o todo aparece na mente do Itadori, né? De como manipular a energia amaldiçoada. E a luta continua entre os dois. A porrada come até aparecer, cara, a Rika, né, cara? E eu não lembro ainda. Cara, eu não consigo entender direito até agora como é que funciona esse lance da Rika. Porque a Rika, no final do Jujutsu Zero, ela se libertou, né? E foi pro paraíso, coisa e tal. Então, essa Rika que a gente tem hoje em dia, essa maldição que abraçou o Yuji, ela faz parte do poder do Yuta de conseguir copiar, né, o poder dos outros, não é isso? Me corrijam se eu estiver errado. Então ele consegue emular, é igual videogame emulado, né? O cara já emula ali um Super Nintendo, um Mega Drive. Ele consegue emular a Rika como se fosse a Rika, a maldição original, com o mesmo nível de poder, não é isso? Pelo que eu entendo é isso. E o Yuji sente ali, né? Caraca, me ferrei, tem um bicho aqui me pegando, não sei o que vai acontecer. E o Yuta vai lá e consegue cravar a katana dele, né? Quebrada. Deve doer ainda mais, né? No Yuji. E fim de primeiro episódio. Tenso, hein? Primeiro episódio tenso. Muito bom, cara. Não consegui piscar. Vimos também o encerramento dessa terceira temporada. Confesso que, cara, minha música favorita também era o More Than Words, né? O encerramento da segunda temporada. Eu acho aquele encerramento perfeito. Eu amo aquele encerramento, aquela música. Mas vamos lá, a gente vai se acostumar. Sempre que chega um novo, a gente tem essa estranheza, né? Assim como a abertura. Minha abertura favorita é a abertura do segundo arco da primeira temporada, que é Vivid Vice. Que música. Muito bom. Bom, mas vamos lá. Segundo episódio agora, né? Mais uma vez. E ele já abre mostrando, se eu não me engano, é a Nita, né? A Nita carregando a Tsumiki, a irmã do Fushiguro. Então já deu esse punch aí de que vai acontecer alguma coisa importante com a Tsumiki, né? Não sei o que vai acontecer também, galera. Ela vai virar uma feiticeira, ela vai ganhar poderes ali. Não sei o que vai rolar. Eu sei que o Fushiguro tá muito preocupado, né? Temos um glimpse do Sukuna que aparece ali, né? Bem rapidamente. Pelo que eu entendi, o Sukuna, ele tava ali, né? Enquanto o Yuta tá tentando matar o Yuji, o Sukuna tá lá dentro do Itadori vendo tudo. E cortamos pra luta do Chozo e do Naoya, que é insana. Direção sensacional também. Me foge agora o nome do diretor da série. Vocês podem botar aí nos comentários. E, pô, que cena maneira no metrô, né? Me lembrou o filme Daylight. Vocês conhecem esse filme Daylight com Sylvester Stallone? No metrô não, no túnel.
né? Ali o túnel desmoronando, fechado, muita poeira, a porrada comendo. E eu acho esse poder de manipulação de sangue do Chozo muito maneiro, né? É meio ciclope, só que sai da mão, né? Ele solta um Optic Blast da mão de sangue. Eu acho visualmente muito bonito, né? Muito, muito bonito mesmo. E aí a porradaria entre eles continua. Sai ali um banho de sangue ali, bem estilo iluminado, né? Será que os diretores e os criadores de Jujutsu, eles têm essas referências de cinema? Eu acredito que sim, né? Aquele banho, aquele mar de sangue descendo, parece o sangue do elevador saindo do Iluminado. Diz aí, quem é que capta essas referências aí, galera? E a porrada come, o Chozo tomando porrada, né? Porque o Naoya parece ser bem poderoso. Mas ainda assim, né? Os dois estão ali, ninguém venceu ninguém, por assim dizer. E o Yuta chega com o Itadori, afirmando que o executou, né? Naoya fica ali com aquela cara de bunda dele. Ele não entende como é que o Chozo é tão poderoso e blá blá blá. E a gente vê pela primeira vez o pai do Yuji, né? O Jin Itadori. E volta a aparecer o avô do Yuji, né? Que é a figura lá carrancuda. Dublado aqui no Brasil pelo nosso saudoso Reinaldo Pimenta, né? Uma pena ele não tá mais aqui. Mas tá lá na memória pra sempre na primeira temporada de Jujutsu. E a gente vê o Jin Itadori, né? Eu queria saber o que acontece com o Jin Itadori também. Provavelmente ele morreu, né? Mas ele parece ali ser um cara bonitão e tal, jovem. E você percebe que o avô do Yuji, ele tá preocupado ali com a mãe dele, né? Preocupado não com o bem-estar dela, e sim ele percebe que há algo sinistro nela. E podemos perceber que ela tem as cicatrizes na testa, e já sabemos que provavelmente Kenjaku está ali. Muito legal, cara, ver essa cena do passado do Yuji, esses flashbacks, a origem dos personagens é algo que eu adoro ver, adoro saber. E o Yuji acorda numa cena que me remete muito à primeira cena do primeiro episódio da série inteira, né? Que é ele acordando naquele quarto meio amarelado, despertando, né? Só que dessa vez ele tá ali com o Yuta em vez do Gojo, pra situar ele do que tá acontecendo. E o Yuta explica o que houve. Foi todo um teatro. Ele sabia que o Yuji era um aluno do Gojo. O Gojo pediu pro Yuta proteger ele. Então ele já se estabelece lá pra Ordem Jujutsu pra executar o Itadori. Só que de uma forma fake, né? Pra ninguém tentar matá-lo de verdade primeiro. E ele consegue, ele é bem sucedido no plano. Sensacional. Nosso querido Yutinha. E o Yuji percebe, né? Que ele já... Percebe, né? É dito pelo Yuta que ele já ressuscitou 2 vezes, né? A primeira quando o Sukuna arranca o coração dele e ele é ressuscitado. Nem lembro como é que ele foi ressuscitado. Eu sei que eu lembro que é o clássico... Eu tenho que rever. É o clássico... Ih, meu bigula tá pra fora! É a primeira vez ali que o Yuji foi ressuscitado. Aí aparece o Fushiguro, dá as caras aí pela primeira vez nessa temporada, falando dos planos do Kenjaku, e aqui ele se refere ao Kenjaku como Noritoshikamo. Só que, cara, isso me pega um pouco. Não devo ter entendido alguma coisa, porque o Kenjaku, ele tomou o corpo do feiticeiro, do vil, maldoso feiticeiro Noritoshikamo lá no passado, né? Assim como ele tomou o corpo do Geto. Então o Fushiguro deveria estar se referindo a ele como Kenjaku e não como Noritoshikamo. Tô viajando? Enfim, ele explica o plano, né, do jogo do abate, que é a migração, a extinção, né, pro Itadori. Explica assim por alto o que vai acontecer. E ele pede ajuda para ajudar a salvar a irmã dele, a Tsumiki. E o Yuji fica balançado. Aparecem ali as explicações do jogo do abate, né? Da migração à extinção. Parece até um Dojokun de Karatê. Confuso. Dei uma lida rápida, mas é muita coisa, então não vou entrar nesses detalhes aqui agora. E talvez eu faça um vídeo sobre isso, né? Mas vamos ver. E então eles decidem que eles vão se juntar
e vão voltar lá pro QG deles, né? Eles agora têm aparentemente uma Batcaverna, né? deles. Que eles chegam, o Yuji encontra a Maki pela primeira vez depois de tudo que aconteceu em Shibuya. E ela tá lá no novo visual dela, nova skin dela, né? Aliás, a nova skin do Itadori eu curto bastante também, sem aquele vermelho do capuz. A manga ali, pra cima, né? Cheio de cicatriz. Já tô doido pra ter um bonequinho desse aí. Quem quiser me dar, eu... E eles conversam ali, né? Aparece também a... Caramba, esqueci o nome dela. A mestra do todo. Esqueci o nome dela. Loura bonitona. Daqui a pouco eu lembro. E eles estão conversando ali, né? Sobre o que está acontecendo. O Chozo fala que ele tem que encontrar ali o resto dos outros irmãos, dos outros fetos amaldiçoados dele. Não entendi direito pra quê. Vocês entenderam? E aí, todo mundo pergunta numa cena bem engraçada, né? Quem é esse cara aí? Aí o Yuji, é meu irmão mais velho aí, né? Vamos dizer que é isso aí. E o Chozo dá o Yuji! Dá um grito meio engraçado. Seguimos aí com a cena e eles descem ali, passam por dentro daqueles túneis onde aconteceu o assassinato da menina, que eu esqueci o nome também agora, tá brabo. A menina que deu origem a tudo, né, cara? Que o Toji deu um tiro na cabeça dela, aquela cena apoteótica, né, da segunda temporada do flashback do Gojo e do Geto. E bem maneiro eles passarem por ali, né? E você lembrar do que aconteceu. E a mestra boladona, que eu esqueci o nome, explica, né? Assim, fala rápido o que aconteceu ali. E finalmente, nossos heróis ali, nossa Liga da Justiça de Tóquio, entra na sala de Tengen. E aqui estão se referindo a Tengen, no feminino, né? Eu achava que era o Tengen, mas é a Tengen. E eles vão ali, pelo que eu entendi, pedir informações, explicações, direcionamentos, né, sobre o que fazer. E quando eles acham que não ia dar em nada, Tengen aparece. E fim do segundo episódio. Fim do arco da execução do Yuji Itadori. E cara, não faço ideia do que acontece no terceiro episódio. Tô bem ansioso pra ver. E eu quero que vocês me digam, galera, o que vocês acharam aí do episódio. Pô, comentem bastante aí pra ajudar aí a dar um up nesses reviews que eu vou fazer semanais, beleza? Reviews por Yuji. Vai ser esse daqui o nome do quadro. E até semana que vem, galera. Até semana que vem. Não sei o que acontece, tô ansioso pra ver, acompanhar com vocês aí o que vai rolar nessa jornada de Jujutsu Kaisen, beleza? Espero ver vocês aqui semana que vem. Beleza? Os Kokusen!